Fala pessoal, excelente segunda-feira para você. Segunda-feira ali depois do domingo e véspera de feriado também do 7 de setembro. E olha, no final de semana tivemos a eliminação de mais um competidor da Série D, o Cavalo de Aço. Não conseguiu se classificar, morreu abraçado ali com seu adversário. Os dois precisavam vencer e contar com o tropeço do Motoclube. Dessa forma, Juventude Samas e Cavalo de Aço dão adeus à Série D. O Motoclube venceu em casa e venceu bem de forma consistente, como a gente vinha falando e pedindo durante a semana, e agora segue na competição para encarar o Castanhal. E olha, o time que não sabe o que é perder há 14 rodadas na competição. Saldo de gols maravilhosamente bem. Então, assim, um jogo muito complicado. E o primeiro jogo é no Nilzinho Santos. E o Sampaio Correia, infelizmente, não conseguiu somar pontos e perdeu para a Ponte Preta fora de casa. E não só deu azar na partida, mas também azar secando seu adversário. O Botafogo venceu por 1-0 num jogo muito complicado, muito difícil para o próprio Botafogo e deixou o Sampaio Correia um pouquinho mais abaixo na tabela. Tudo isso e muito mais logo depois do recadinho da A&D Fitness. Você conhece a A&D Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Aquele boa tarde todo especial pro meu companheiro aqui, a minha dupla, Tadeu Nunes, que hoje veio bem trajado, CBF oficial, papai. É o Tite que tá em campo. Boa tarde, Galdense. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ao Vinícius, pessoal lá do Salão Homem da Rede França, né? Não, a camisa é porque nós estávamos num evento, eu tinha que estar com essa camisa. Mas é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Tadeu, antes de a gente chamar aqui as informações da rodada, 2 maranhenses eliminados e assim, uma tragédia previamente pensada e conversada entre a gente, né? O Juventude Samas, apesar de que foi uma surpresa o Juventude não ter passado, mas o Cavalo de Aço, a gente já imaginava isso pelas constantes mudanças de comissão técnica. Você foi muito feliz nas suas colocações. O Imperatriz já era algo aceitável, já poderia ter acontecido. Nós sabíamos que isso ia acontecer. Já o Juventude já é um time mais organizado, um time que almejava a classificação e realmente nós torcíamos para que isso acontecesse. Agora o futebol, você é organizado ou você é desorganizado, depende muito do que é apresentado dentro de campo. E por isso, infelizmente, o time do Juventude não conseguiu se classificar. Na temporada passada foi o melhor maranhense na Série D, mas dessa vez não conseguiu se classificar. Esperamos que isso não venha afetar o Juventude, principalmente para essa Copa da FMF. O Cavalo de Aço ficou apenas no empate em 0-0. Já o Juventude finalizou a competição com mais uma derrota, dessa vez novamente dentro de casa. E a Mariane Dias tem as informações para a gente. O Juventude Samas, já sem chance de ir para a fase mata-mata, acabou perdendo a última partida por tabela para o 4 de julho em um gol de Rômulo aos 44 minutos do segundo tempo. Com o resultado de 1-0, o 4 de julho garantiu a vice-liderança do Grupo A2. Já o Juventude, que não conseguiu repetir o feito de 2020 quando passou para o mata-mata, este ano ficou na fase de grupos com 14 pontos na penúltima colocação. Agora tem como foco a Copa FMF, que ainda não tem data confirmada. Enquanto isso, a diretoria resolveu emprestar alguns jogadores a times que estão na competição de acesso ao estadual. O Cavalo de Aço também se despede do Brasileirão da Série D e com um empate de 0-0 na última partida contra o Palmas. O tricolor até tinha a chance de ficar entre os classificados, mas com o empate em casa e a vitória do Motoclube encerrou a participação como sexto colocado na tabela com 17 pontos, logo atrás do Palmas, outro time que se despediu da competição. É um raio-x bem rápido e curto, até porque infelizmente não tem mais o que falar das equipes. O Cavalo de Aço, uma tragédia previamente anunciado, eu venho falando que desde o início do retorno, trocou-se o Mirandinha, foi uma causa excepcional, problema de saúde, mas a gente falou, não é o melhor momento e não é a melhor opção de troca, até porque o Samuel Cândido, que veio para assumir o desafio do Mirandinha, não tinha um retrospecto tão bonito assim no futebol, de vitórias e de conquistas. Trocou-se o Mirandinha pelo Samuel Cândido, depois trocou-se o Samuel Cândido pelo Charles Guerreiro, que é um dos responsáveis pela situação do Cavalo de Aço. Não tinha como dar certo, infelizmente. Eu diria o responsável direto, né, pela situação que se encontra o Cavalo de Aço nessa temporada de 2021.
o Samuel Cândido, né? Se ele conhecesse, o Charles Guerreiro conhecesse o mercado maranhense, nós temos profissionais, nós temos treinadores que é ano-luz melhor do que o Samuel Cândido. Então, se tivesse contratado alguns treinadores que estão aqui no Maranhão, que são do Maranhão, com certeza o Imperatriz teria ido mais longe na competição. Vou deixar aqui o nosso WhatsApp na tela e o nosso Instagram, o @esporteguará, e o telefone é 989-8585-6928. A gente já está recebendo algumas mensagens aqui, inclusive, sobre o próprio Motoclube, que tem uma difícil partida na fase mata-mata contra o Castanhal. Mas falando do Juventude Samas, o Juventude Samas já vinha mais ou menos, foi eliminado na penúltima rodada, não tinha mais chance de classificação, apenas melhorar sua posição na tabela e já vinha com um processo de rescisão com jogadores e dispensa de outros. Depois de perder mais uma vez, aí mesmo que o processo se acelerou de dispensa e de saída de jogadores, que agora estão emprestando jogador para todo mundo, tentando contar ainda. As informações que nós temos, Tadeu, de bastidores é que a maioria deles querem apenas, o Juventude quer apenas emprestar a maioria deles, porque ainda quer contar com boa parte da base do time para a Copa FMF, que é a única oportunidade mais próxima, na verdade, do Juventude tentar disputar novamente um brasileiro no ano que vem. Quando o Juventude fez esse contrato, ele não fez até o final da Série D, ele fez até o final da temporada de 2021. Então o time do Juventude vai emprestar jogadores para a Série B do Maranhense, para a Série B do Piauí, e quando começar a Copa Federação Maranhense, esses jogadores irão regressar para o time do Juventude. E o Marcinho Guerreiro vai ficar no comando do Juventude até então, essa informação que nós temos. Para mim, uma informação, se confirmar, é acertada a permanência da comissão técnica e o retorno desses atletas. Agora o time do Juventude também, além dos jogadores forem dispensados, eles vão ter a oportunidade de contratar mais atletas para essa Copa da Federação Maranhense de Futebol. Eu vou ficar, inclusive, assim, contente se o Juventude Samas conseguir fazer a manutenção da comissão técnica, ao invés de mudar tudo, porque assim, Marcinho Guerreiro e sua comissão sabem o que estão fazendo, precisam de peças, talvez alguma coisa ainda não tenha dado certo, mas fazendo a manutenção, a probabilidade de uma Copa FMF ser bem sucedida para o Juventude Samas é muito maior. Olha, a gente vai para o intervalo só com esse comentário aqui do José Ailton, que ele mandou assim: o Moto vai pegar um difícil adversário que é o Castanhal, é o melhor time da Série D no geral, e isso é verdade. E enquanto o Sampaio Correia, com a pedra da derrota, perdeu apenas uma posição. Não vejo as coisas tão erradas. E é com esse comentário que vamos para um rápido intervalo, porque na volta Tadeu Nunes vai comentar esse comentário e também a partida que teve no Nilson Santos. O torcedor motense dormiu de sábado e acordou domingo muito feliz porque viu uma excelente partida de futebol do Motoclube no estádio Nilson Santos, vencendo do Tocantinópolis, um time que jogou bem, jogou solto. A bem da verdade, o Tocantinópolis não tinha mais o que disputar dentro da competição, já estava eliminado, então assim, era um jogo em que não tinha muito mais a obrigação de vencer, a não ser tentar melhorar a sua posição na tabela. Não estou falando que o Tocantinópolis não quis jogar ou jogou a toalha, até porque de vez em quando deu uma dificuldade ali para o Motoclube, mas o Motoclube, depois da semana de treinamento e de uma conversa, entendendo a necessidade de vencer e que dependia apenas de si para conseguir sua classificação, fez uma excelente partida. E a Mariane Dias traz pra gente o raio-x dessa partida. O Motoclube de São Luís precisava de duas coisas: fibra e garra, como já dizia o hino. Dependendo apenas de si para passar de fase, o Papão mostrou serviço logo nos 5 minutos da partida. Na jogada de Henrique, o Dudu do Tocantinópolis parou com a mão na bola e o juiz marcou o pênalti. Quem cobrou e converteu foi Márcio de Ouro. A partir daí começou a pressão. O rubro-negro não deixou o adversário se construir no jogo. E aos 18 minutos, Felipe Cruz aproveitou o cruzamento de Diego Renan e ampliou o placar. Depois do segundo, o ritmo do jogo seguiu o mesmo até a ida para o intervalo. No retorno do vestiário, o Moto continuou sendo o mandante da partida, mas nada comparado ao primeiro tempo. A participação do técnico Zé Augusto nesse lance aí, com um tapinha de leve, resultou na expulsão dele e do atacante Samuel do técnico. Depois da confusão gerada por esse episódio, o time de casa, com a vantagem de jogar em maior quantidade, trocava os passes com mais tranquilidade. Após a saída do técnico, o Papão contou com a ajuda do auxiliar e fez algumas alterações. Entre elas, o Wallace Lima, que aos 43 minutos aproveitou o cruzamento de Diego Renan e cabeceou direto para o gol. Fechando aí o placar da partida. Fim de jogo, Motoclube 3, Tocantinópolis 0. A gente queria dar minutagem sim para alguns atletas, infelizmente não deu. A gente queria dar uma minutagem para o Danúbio, que voltou agora. A gente até ficou com receio de colocá-lo, porque não fez a transição completa, né? Fez só 2 dias
de transições no campo. É um jogador que eu queria ver, já tinha visto jogando pelos vídeos. Então eu queria também dar um pouquinho de minutagem ao Everton, que não consegui dar, até pela situação do jogo. Mas eu venho dando minutagem boa para o Wallace, que é um artilheiro, né? Graças a Deus ele fez um gol, é um menino, é um cara super do bem, um cara que eu gostei bastante dele, que cheguei, tem muita qualidade técnica. O time está assimilando aquilo que a gente quer, intensidade alta, por isso criamos algumas oportunidades no primeiro tempo, tinha que matar com mais gols. Mas é tudo como o homem lá de cima quer. A gente conseguiu classificação, são 2 jogos difíceis, jogo diferente agora, outro campeonato, outra competição, independente de quem foi primeiro, de quem foi segundo, é outro tipo, psicologicamente tem que se manter de outra maneira, porque é jogo de mata-mata. Primeiramente eu quero agradecer toda a diretoria, né, do Tocantinópolis, que até o último momento aí nos deu o respaldo, a condições de trabalho. Infelizmente, futebol às vezes não é uma ciência exata, nosso time era um time bom, bateu de frente com todos os times, mas os resultados infelizmente não vieram. Mas ficou provado aí que até o último apito, o último jogo a gente lutou, batalhou e a gente procurou honrar essa camisa e essa instituição. Foi uma excelente partida, o Tocantinópolis ainda tentou sim fazer uma boa partida, mas assim, o Motoclube é muito superior tecnicamente e tinha muito mais a conquistar na competição do que o próprio Tocantinópolis, Tadeu. Assim, foi uma partida que o Motoclube precisava mostrar esse bom futebol, porque afinal de contas agora vai pegar o Castanhal, que é um difícil adversário na fase mata-mata. O Motoclube precisava vencer, né? Tinha que vencer para se classificar, conseguiu se classificar. A gente assistindo a entrevista do goleiro Gabriel, realmente a gente vê que apesar do time estar desclassificado, eles queriam vencer o jogo, né? Essa hombridade que o atleta profissional tem que ter, independente da situação que seu time vai se encontrar na última rodada. Ou vai só cumprir tabela, ou vai se classificar, você tem que entrar com esse espírito de querer vencer a partida, vai fazer a sua parte. Agora, por outro lado, o time do Moto vai pegar o melhor time na competição da Série D, com 22 gols positivos. Agora, a gente tem que também abrir um parênteses. É um grupo, teoricamente, fraco do Castanhal. Pegou time de Roraima, do Amapá, pegou times ali que não tem tradição, não tem tradição, não conseguiram fazer frente ao Castanhal. Uma vez que, para mim, o Castanhal tem um dos melhores goleiros que eu já acompanhei há muito tempo da Série D, eu vou até acrescentar a Série C, que é o Axel. Aí tem aquele William, volante, passou em vários times, Internacional, Flamengo. O Leandro Cearense, que estava no Moto no início do ano, é um dos artilheiros do time do Castanhal. Então é um time ali que mescla juventude e mescla também jogadores experientes, como o Ricardo Capanema também, que teve acesso pelo Sampaio Correia. São jogadores que, o Fidelis atacantes, são jogadores que estão vestindo a camisa do Castanhal. Ou seja, não é um time bobo. Nós não estamos tirando o mérito do Castanhal. Mas o primeiro jogo do Motoclube contra o Castanhal é em casa. E eu costumo dizer que, na minha opinião, eu já falei isso aqui várias vezes, você jogando em casa, para mim é melhor. Depois você joga a responsabilidade para o adversário e pode jogar no erro do adversário. Agora o Moto fez a partida, venceu, jogou para o gasto, 2 assistências do Diego Renan. Muito bom o Wallace Lima ter feito o gol também, que isso restaura a confiança. A entrevista do próprio Zé Augusto mostra que gostou dele como pessoa e como atleta. Como atleta nós conhecemos a qualidade técnica do time do atleta do Wallace Lima. Então o time do Moto é isso aí, é outra competição. Agora, o que errou, os erros que aconteceram tem que ficar no passado, que agora daqui para frente não pode mais errar, porque é mata-mata, e um erro você pode ser eliminado da competição. O atacante Henrique, ele conversou com a gente pós-jogo também, falando um pouquinho dessa partida. Henrique, que vem sendo uma das principais peças ofensivas do Motoclube, inclusive fez falta no jogo passado contra o Guarani, mas no jogo do final de semana contra o Tocantinópolis, mais uma vez desempenhou um bom futebol. Importantíssimo foi a classificação, né, para que a gente possa fazer o primeiro jogo do mata-mata aqui em casa e fazer um bom jogo e sair com a vitória. Foi o que o professor Zé pediu, né, pra gente ir para cima, para que a gente possa, antes da parada técnica, estar 2-0 para nós, e isso aconteceu. Mas infelizmente não saiu mais gol, né? Acho que vamos deixar para o próximo jogo. Prometendo marcar gol na próxima partida, a gente espera que marque sim, está servindo muitos companheiros, está jogando de forma coletiva. Chegou uma versão do Henrique, atacante, que há alguns anos a gente não conseguia ver. Não só no futebol do Maranhão, mas também fora do estado. O Henrique chegou jogando muito bem nessa sua passagem desse ano. O Henrique agora conseguiu reencontrar o futebol. A camisa do Moto parece que faz bem para o Henrique. Esperamos que os gols que ele não conseguiu fazer nessa fase, consiga fazer agora, começando contra o Castanhal. Tadeu, mas nem tudo foi alegria, aconteceu um desentendimento, o técnico Zé Augusto está expulso do Motoclube no primeiro jogo contra o Castanhal, não vai estar à beira do gramado, porque se envolveu numa confusão, o camisa 11 do Tocantinópolis foi caindo por cima dele, deixou uma cotovelada, Zé Augusto revidou ali, tem aquele sangue quente também, como ex-jogador, sabe como é que funciona, caiu, foi expulso, outro jogador também foi
foi expulso do Tocantinópolis. Moto não vai com o atacante, com o Zé Augusto, treinador, para a próxima partida, e talvez também não vá com Ted Love. Ali durante a partida aconteceu uma discussão dele com algumas pessoas que estavam na arquibancada, também discutiu com o próprio Márcio Diogo dentro de campo, os dois se estranharam ali, desentendimento dentro de campo e até então normal, mas ele deixou bem claro que vai pedir rescisão e não vai mais jogar pelo Motoclube, porque, segundo ele, não tem, além de clima de estar no Motoclube, tem uma proposta muito melhor fora do estado do Maranhão. Aí fica aquela questão assim, por que ele não avisa isso antes? Avisou depois de conseguir uma classificação e falando como se ele não quisesse mais jogar. Mas, na verdade, nós sabemos de fontes internas que existe uma proposta muito melhor que a do Motoclube. E aí deixou criar todo um clima contrário a ele, deixou criar uma confusão desnecessária. O atleta tinha, assim, ele tem, né, proposta tanto para jogar uma Série C, como tem proposta para jogar o Campeonato Piauiense de Fut 7, né? Vai receber um dinheiro para isso. Agora, a gente não vai julgar se o jogador, cabe a ele escolher um ou outro. Se ele quis sair, se ele quer sair, ele não poderia ter deixado criar esse clima, né? Se classificou legal, pede a rescisão, mas não vai bater boca com o torcedor, não cria confusão para pedir a rescisão. O Ted Love foi importante, foi, mas não só no individual, no coletivo, porque o Motoclube não chegou dependendo só de um atleta. Se fosse por isso, o Márcio Diogo estaria carregando o time do Motoclube nas costas, que para mim é o melhor jogador do Moto na competição. Mas desnecessário, pede a rescisão, não cria confusão, sai do Moto, mas deixa as portas abertas. Porque não é o Moto que precisa do TED, o TED pode precisar do Moto qualquer dia desse aí também. E assim, no decorrer da semana vamos apurar mais as informações, entrar em contato tanto com o Motoclube quanto com o jogador, para saber se fica ou se vai sair do Motoclube. Vamos fazer um rápido intervalo, na volta tem Sampaio Corrêa, que por pouco não volta com um ponto importante, ou quem sabe até mesmo dava para ter vencido a Ponte Preta. Botafogo venceu e tirou uma posiçãozinha ali do Sampaio Corrêa. Pessoal, o Sampaio Corrêa foi jogar em Campinas contra a Ponte Preta, um jogo muito importante que, se tivesse vencido e contando com o resultado negativo do Botafogo, o Sampaio Corrêa poderia mais uma vez entrar no G4, mas infelizmente a partida, como se desenhou e nos detalhes ali, fizeram com que o Sampaio Corrêa perdesse para a Ponte Preta, mesmo depois que o Sampaio Corrêa conseguiu virar a partida. Sofreu empate e depois, novamente, sofreu a virada dentro de jogo. Com os melhores momentos aqui de Ponte Preta versus Sampaio Corrêa, Tadeu Nunes para analisar essa partida em que o Sampaio Corrêa poderia sim ter vencido muito bem fora de Campinas, lá em Campinas. Lá em Campinas, né? O jogo foi fora de casa. Realmente o Sampaio Corrêa chegou a fazer uma grande partida, fez um bom jogo. O jogo era fora de casa, o Felipe Surian tem montado umas estratégias boas, né, em cima de cada adversário que o Sampaio Corrêa está enfrentando, mas infelizmente o Sampaio Corrêa não conseguiu sair com a vitória. O goleiro Sampaio conseguiu fazer boas defesas, aí o Sampaio já pegou um gol nessa mesma maneira, no contra-ataque pelo lado de campo, não lembro agora qual foi o jogo, o Sampaio não conseguiu ter essa recomposição rápida, não conseguiu ter essa transição defensiva rápida para evitar o gol. E o time da Ponte Preta conseguiu terminar o primeiro tempo no placar de 1-0. O Sampaio Corrêa não sentiu o gol, voltou para o jogo e entrou no jogo quando conseguiu empatar. Logo depois, o Jean Silva fez a virada, o Sampaio Corrêa estava bem na partida, até acredita ali que o Sampaio ia conseguir ficar no resultado positivo. Agora, 2 bolas paradas levaram o time da Ponte Preta a fazer esse Ferreira aí, ó. Quase era um gol importante, era um gol do empate ainda. Se conseguisse fazer, o Sampaio conseguiu esse gol numa boa infiltração do zagueiro. Então, o time do Sampaio Corrêa pegou a virada, sofreu a virada jogando fora de casa, mas por 2 bolas paradas. Culpa do goleiro? Não. Foi mérito ali do batedor. Se bem que o gol de empate do Sampaio Corrêa passou no meio da barreira, né? Aí quebra o goleiro, porque quando o goleiro sobe a barreira ali, forma a barreira, porque ele está confiando nela ali. Aí se abre, consegue prejudicar o goleiro, pega o goleiro no contrapé. Mas o Sampaio Corrêa jogou bem, a camisa do Sampaio Corrêa ela é pesada fora de casa. Os adversários hoje na Série B do Campeonato Brasileiro já enfrentam o Sampaio com respeito, sabe que não vai ter moleza. Agora, perder o jogo para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, normal. Né? Não estou normalizando a situação todas as vezes. Mas vai perder para um time também que tem tradição, um time que tem forte, um time que disputa o Campeonato Paulista e consegue jogar com Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Palmeiras, Santos, de igual para igual. Mérito do Sampaio, conseguiu fazer um grande jogo e na bola parada o time da Ponte Preta conseguiu levar melhor e vencer a partida. Isso não tira
a confiança do Sampaio, isso não tira a confiança da comissão técnica, isso não tira a confiança da diretoria do Sampaio Corrêa e muito menos não tira a confiança do torcedor do Sampaio, porque nós entendemos que o Sampaio está no caminho certo. Vamos levar essa partida de sábado como um acidente de percurso. Acidente de percurso acontece, mas um time que quer subir, um time que quer ter acesso, tem que ter essa pegada aí, essa pegada dessa convicção que passou e nada mais melhor do que um jogo na próxima rodada para o Sampaio Corrêa vencer e vencer bem em casa. O que aconteceu é que depois que o Sampaio Corrêa pegou o empate, o Sampaio Corrêa, o que ficou perceptível pra gente é que o Sampaio Corrêa falou assim, ó, vamos segurar o empate, está se aproximando já da parte final da tabela, do jogo, vamos segurar o empate e garantir um pontinho. Recuou um pouquinho, aí a Ponte Preta amassou o Sampaio, até que conseguiu aquela falta de bola parada pela segunda vez, na mesma partida, pegou um gol de falta. Eu vi muita gente reclamando nas redes sociais, né? Não pode pegar um gol desse, não pode pegar um gol desse, mas se você somar um excelente batedor de falta, sim, uma bola bem mais próxima, tanto é que foi força e não jeito. Ali foram duas pancadas muito fortes, e assim, com exceção da segunda bola, mas eu acho que no primeiro gol de falta, aí a barreira vacilou, né? A barreira abriu e a bola passou. Mas na segunda, a bola sai da barreira. Isso aí, ali tem que ser força, porque se você for colocar, o goleiro tem tempo de reação para ir buscar, fazer essa defesa. E você batendo com jeito, mas batendo forte nela, o goleiro não consegue chegar como não conseguiu. O time do Sampaio Corrêa acontece dois motivos, né? Não estou falando do Sampaio Corrêa, estou falando no âmbito geral de um jogo de futebol. Quando o time empata e está jogando em casa, ele consegue criar esse volume. Então, automaticamente, ele consegue recuar o adversário. Não que o Sampaio recuou de propósito, às vezes é muita imposição do adversário. Agora nós sabemos também que o Sampaio tem um contra-ataque muito forte. Como chegou que o Jean Silva fez 2-1, poderia ter virado o jogo novamente, poderia ter empatado no 3-3. Às vezes não é o treinador que pede para o time recuar, é a imposição do adversário, é a situação de jogo. Mas mesmo assim, como falei, a derrota para o Sampaio Corrêa foi um acidente de percurso. O Sampaio Corrêa tem tudo agora contra o Operário, se não me engano, na próxima rodada, no sábado, fazer 3 pontos e começar a galgar de novo o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Com todas essas informações e o raio-x completo dos nossos maranhenses do final de semana é que vamos encerrando hoje. Amanhã é um programa especial com entrevistas também voltadas, claro, para esse feriado, esse momento em que São Luís vive de comemoração. Voltamos na quarta com muito mais informação do seu dia a dia do esporte local.